E aí, Gabriel, ferramentas? Uma das coisas aí o pessoal vai ficar até falando assim, meu Deus, de novo, porque assim, existem outras ferramentas, mas eu quero aprofundar ainda no entendimento, porque eu acho que o entendimento ele é fundamental. Então, o que o doutor falou é o primeiro passo do entendimento é realmente você entender que você não é o centro do universo e você não está sozinho no mundo e que as pessoas que estão à sua volta, elas não têm que ser iguais a você. E isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a pessoa ela é muito autocrítica. Então, tem que ser tudo do jeito dela, tudo da forma dela, tudo do jeito que ela acha que tem que ser. Então, se alguém sai daquele padrão, alguma coisa, já é motivo para a pessoa se sentir agredida de alguma forma, né? Então, que também é necessário perdão. Então, também um entendimento bacana que o perdão, a gente não está falando perdão também só para coisas absurdas. O perdão é para qualquer atitude externa ou interna sua que não tenha sido bom para você. E aí você tem que trabalhar o perdão, porque senão você fica remoendo aquilo, né? Então, por exemplo, você tá na fila do banco, acho que ninguém fica em fila de banco mais, mas assim, você tá na fila do banco lá, e aí você vai ser atendido pelo caixa, o caixa tá ou não olha na tua cara, não dá bom dia, é grosso com você e tal, você fica puto, né? Você fica nervoso ali de, meu, nossa, que caixa mal educado, que não sei o quê, e aí você vai ficar remoendo com aquilo, nossa, eu nunca mais volto lá e tal. Só que eu estou dando um exemplo bem simples, bem tranquilo, mas tem gente que fica muito brava com isso, né? E aí, quando você trabalha o entendimento do outro, você gera também a parte da empatia, né? Ou seja, você fala assim, cara, como é que deve estar a vida dessa pessoa? Será que ele acordou? Será que aconteceu alguma coisa na família dele? Será que, sei lá, ele estava vindo para o trabalho e deu alguma coisa errado? Tudo bem, não é, eu não aceito que ele foi negativo comigo, mas eu entendo que é dele. Poderia ser comigo, poderia ser com qualquer outra, não é direcionado a mim. Isso é importante de entender. Quando a gente acredita que é tudo para gente, para agredir a gente, fica mais forte o negócio e aí a gente consegue, fica mais difícil trabalhar o perdão e o entendimento. Agora, no auto perdão, a ideia do entendimento também é fundamental. Então, o que o doutor falou e que eu pontuei agora, reforcei, isso vale muito para a questão externa, né? De você perdoar algo ou uma situação. Mas e o auto perdão? Como é que a gente trabalha isso? Trabalhando o entendimento emocional. Ou seja, você tem que estar consciente do que é emoção, do que é pensamento, do que é sentimento e do que é comportamento. Você tem que saber isso. Ah, mas puta, não tenho a menor ideia, mas você tem que saber. Você tem que dar uma pesquisada, ou fazer uma terapia, ou fazer algo que faça sentido para você fazer um curso, não interessa, algo que te direcione para isso. Por quê? Porque esse tipo de eu gosto de chamar de expressão psicológica, né? Que é essa junção dessas coisas, elas afetam tanto o teu corpo quanto a tua mente. Então ela vai afetar a tua mente no sentido de aumentar neurotransmissores negativos ou hormônios negativos, então vai aumentar cortisol porque você vai ficar mais estressado, vai dar pico de adrenalina, então teu coração vai começar a bater mais rápido, você vai começar a tremer, você vai começar a suar, porque você vai começar a ficar com ansiedade, vai gerar um monte de BO físico em você, e também a parte mental, que você vai ficar irritado, inquieto, ou seja, você não vai se aceitar, você não vai aceitar o que te gerou aquilo lá, por que você tomou aquele comportamento e qual é o resultado daquele comportamento, o que isso vai te gerar de positivo. E mais importante que isso, é preciso coragem para você pedir perdão para alguém, mas é preciso mais coragem ainda de você se perdoar. Né? Quando você tem isso, tipo assim, pô, eu fiz algo negativo para alguém, mas eu não queria. Então eu vou pedir perdão. E aí o mais legal é quando você tem um conceito interessante de perdão, você pode pedir perdão para alguém, mas aí é com um entendimento real de que aquilo é verdade para você. Né? Eu quero pedir perdão porque eu errei, mas eu entendo que eu errei, eu quero pedir perdão. O fato de você pedir perdão já é suficiente para você entender o processo e trabalhar o perdão dentro de você. Ah, mas e se ele não aceitar o perdão?
Aí, meu querido, é um problema do outro. Aí é do outro, não é seu mais. Ok? Aí você não tem controle. De novo, a gente vai falar do controle. Você não tem controle do cara aceitar ou não. Você não vai prender o cara, me aceita o perdão, por favor. Não, não tem isso. Então, o cara aceitar ou não vai dar do emocional dele, do entendimento dele e das questões dele. Agora, o fato de você ter pedido perdão é fundamental para você se libertar também disso, caso você tenha feito algo para alguém. E quando você fez algo negativo para você mesmo, ou seja, não devia ter escolhido aquele emprego, não devia ter feito aquela coisa, e você tem que se perdoar, por quê? Porque você tem que entender que, da mesma forma que você fez para o outro, e você não queria fazer para o outro a negatividade, cara, você tem que entender que você não queria se sacanear também. Ninguém é louco de querer se fazer uma coisa negativa assim para você mesmo, se sacanear. Então, o que você tem que entender é, poxa, eu poderia ter tomado uma decisão melhor naquele tempo lá? Poderia sim, com a mente e o entendimento que você tem hoje. Pega lá o DeLorean, pega lá o carrinho lá de volta para o futuro lá, volta para o passado, com o entendimento que você tem hoje e tenta resolver, porque só assim. Porque naquele momento era a única forma que você tomou. Agora, o que eu sempre falo também no consultório, né, doutor, é assim, o entendimento que toda a experiência passada de erros que a gente tomou e de decisões que fizeram a gente pagar um preço que a gente não gostaria de pagar, mas é que a gente não tinha o entendimento do preço a pagar, faz com que a gente perceba mais agora e tome melhores decisões agora com o entendimento e a experiência passada. Isso é um fator também que ajuda a gente a gerar um auto-perdão. Fala assim, pô, Gabriel, Gabriel 1.0, eu entendo porque que você tomou aquela decisão, e agora o Gabriel 2.0 aqui vai fazer diferente, porque eu aprendi com o processo. Esse é o entendimento maior. Se a gente não se perdoa, a gente não se aceita, e se a gente não se aceita, como é que a gente vai querer coisas positivas pra gente, ou adquirir coisas positivas pra gente? Se a gente não se aceitar, aí tá dando novo. Né? Fazer o quê, né? Eu brinco que, como é que é? Eu vou tirar férias e eu levo eu junto, aí não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Mas, quando você falou da fila do banco, eu lembrei de uma coisa que é mais comum ainda, que eu vejo, é briga de trânsito, né? Nossa, Perfeito. a pessoa toma uma fechada, mas isso me fez lembrar disso, assim, é porque quando o caixa, ou uma fechada no trânsito, a sensação imediata é de que aquilo é uma coisa pessoal, em relação a mim. Ele está me agredindo, né? Quando, na verdade, e às vezes a gente até pensa assim, mas por que ele está assim comigo se eu não fiz nada? Exatamente, eu não fiz nada, ele está assim porque é uma questão dele. Você falou, não sei o que ele passou, não sei qual é a vida. Pode ser até um sofrimento extremamente válido, não que justifique o ato dele em si, né? Mas pode estar tendo um problema familiar, uma criança doente dormiu no hospital e aí está com aquela cara fechada porque ele virou à noite. Então, julgar é uma coisa muito, muito difícil, né? Esse negócio de julgar. E isso me fez, acho que foi a Adriana que colocou aí, perdoar ou cutucar a ferida, né? E é muito interessante porque essa analogia da ferida ela é muito boa em termos de conexões neurais, porque também é a mesma coisa, você tem uma ferida, ou você deixa ela cicatrizar e passa o remédio e ajuda, porque se você ficar tirando casquinha lá todo dia, não sara, né? Essa analogia foi ótima, essa lembrança. Deixa eu só comentar, doutor, sobre isso também, porque eu faço muito essa analogia, porque ela é muito verdadeira, né? Imagina que você tem uma ferida, e aí você fica sempre cutucando essa ferida, não deixa ela fechar nunca. Lógico que vai continuar doendo sempre, lógico que não vai sarar nunca. Agora, o entendimento que até eu ia comentar, acabei esquecendo, mas o entendimento principal é que a gente não quer que você e ninguém tenha amnésia. Ou seja, o fato que passou, né, o momento que foi, o que aconteceu de negativo, você não vai usar aquele aparelhinho do Homens de Preto lá e apertar e te zerar a memória, né? Isso não é possível e nem é positivo. Né? Então, assim, quando eu quero
eu quero esquecer tal evento. Cara, isso daí é terrível para você. Por quê? Porque você não vai adquirir nenhum aprendizado, nenhuma experiência daquilo. Você vai errar de novo. Vai acontecer de novo. Agora, esse entendimento é importante. O perdão, tanto para o outro quanto para você mesmo, não é o fato de esquecer o ocorrido. É se libertar do sentimento que aquilo gera em você. Esse é o fator principal. Só dei um adendo aí que eu Não, achei mas foi interessante. ótima lembrança, é isso também. Porque às vezes pensa assim, eu perdoei, por que eu ainda estou lembrando? Não, é a lembrança Exato. que vem. Mas eu Uhum. ainda sinto. Sim, você pode sentir, você só não pode ficar preso nisso, né? E cada Exato. vez sentir menos e cada vez até chega o ponto em que, igual você falou, encontrar com a pessoa, seja lá o que for, não tem mais nenhum significado emocional. Não tem que ter Exato. significado emocional para mim, né? É até rever, reencontrar, etc. Agora eu queria dar uma outra ferramenta, que nós já estamos quase encerrando, já passou Vamos. uma hora, Gabriel. Se deixar, Mais uma sua, mais uma minha, então. Vamos lá.